Guilherme Afife Domingos, é um prazer recebê-lo aqui, reencontrá-lo para mais uma conversa. Agradeço em nome da Jovem Pan a presença de todos aqui. Vamos tratar do nosso assunto. Você disse, declarou há pouco tempo que na última década as micro e pequenas empresas têm carregado o Brasil nas costas, o país nas costas. Queria que você explicasse, justificasse essa declaração. Muito obrigado. Obrigado, meu querido amigo Augusto. Prazer em revê-lo. Quero saudar toda a Jovem Pan, através do nosso querido amigo Marcelo Carvalho, cumprimentar essa grande equipe. De fato, quem carrega o Brasil nas costas, em termos de geração de emprego e de renda, é o pequeno. Só para se ter uma ideia dos números, nos últimos 10 anos, as grandes empresas desempregaram 1.400.000 pessoas, ou seja, fecharam 1.400.000 vagas. E a micro e a pequena empresa gerou 11 milhões de novas vagas. Então, você veja... Agora, é porque a média e a grande querem desempregar? Não. Ela tem o acesso ao crédito, tem acesso à tecnologia, e a tecnologia é altamente desempregadora hoje. Você veja uma indústria automobilística, por exemplo, ela quase que dobrou a produção, mas ela manteve o mesmo número de empregados, ou melhor, está trabalhando com metade dos empregados que tinha antes, exatamente pela adoção de tecnologia. Ela é intensiva em capital, ela tem acesso. O pequeno é intensivo de mão de obra e ele não tem acesso a capital. Esse é um grande problema aqui no Brasil. O capital está todo voltado a uma economia fortemente centralizada, que não chega o dinheiro na ponta. Agora, Afife, as micro e pequenas empresas representam mais de 98%, né, do total. Esse número é uma deformação, isso é bom, em outros países isso acontece, ou a distribuição entre pequenas, micro, pequenas, médias e grandes deveria ser mais equilibrada? Aí que está. Esse é o Brasil real. O Brasil real é esse composto por esse universo de micro e pequenas empresas, fortemente engordado pela adoção do MEI, microempreendedor individual. O MEI foi uma característica brasileira essa. É o maior programa de inclusão econômica do mundo. Você veja que atingimos 8 milhões de MEIs, microempresário individual, que significa 2,5 vezes quase a população do Uruguai. Ou seja, você tem um país aqui dentro que estava na informalidade. E ainda tem muita informalidade no país. E ela o informal, a gente vai dizer, ele é um fora da lei? Não, é a lei que é fora dele. Ou seja, nós fazemos uma legislação que não olha essa realidade de país. E hoje você tem o por conta própria, que é esta imensa multidão. Então, isso influi nos 98%, mas tem mais gente ainda para ser formalizada. E a tendência é crescer esse número, não a participação no total, mas o número de micro e pequenas empresas vai crescer em 2018, já está crescendo e vai crescer mais em 2019. A previsão em 2019 nós vamos ter mais de 1 milhão formalizados, né? Então, isso não para, esse é um processo. E aí você vai perguntar, mas é por vocação, é por oportunidade? Depende. Nesta época é por necessidade, até porque você tem 13 milhões de desempregados. E onde é que eles estão procurando se virar? No por conta própria. Uns já enxergaram o caminho que por conta própria dá até para ele ganhar mais do que ele ganhava antes. Aí ele se formaliza como MEI. Outros não, outros continuam na informalidade. Agora, qual é o papel desempenhado pelo SEBRAE que você preside nesse quadro de micro e pequenas empresas?
Olha, esse é um imenso desafio nosso, porque você há de compreender que você fazer uma assistência presencial para 12 milhões de micro e pequenos empresários é um grande desafio. Como é que vocês conseguem? É o digital. Nós estamos entrando hoje fortemente no mundo digital para que você converse com o teu cliente através de um celular. Essa é a nova realidade. Aliás, nós estamos vivendo uma revolução digital. Veja agora a campanha, né? A campanha está deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. O que aconteceu com a nossa comunicação tradicional? Não, ela está voltada e o povo tem o celular, ele acessa o celular. Portanto, é através do mundo digital que nós estamos agora levando orientação, educação, o portal do empreendedor, que é do governo, onde se abre a micro e pequena empresa. O SEBRAE está fazendo uma junção para quando ele já entra no portal para se formalizar, ele já linka imediatamente o app do SEBRAE para ele ter acesso a todos os produtos destinados à educação financeira, como fazer fluxo de caixa. Então, presencialmente não dá para fazer isso, mas pelo mundo digital pode. Quer dizer, há um temor generalizado hoje de que o mundo digital aumente o desemprego, o fim de algumas atividades. No caso da área em que você tem atuado, melhora a situação, pelo menos num primeiro momento. Hoje, Augusto, é importante isso, porque a gente fala muito do emprego com registro em carteira, que é importante, né? Nós não falamos mais do emprego com registro em carteira, nós falamos de trabalho, né? O trabalho. Você garantir a oportunidade de trabalho. Quer dizer, você vai ter um emprego com registro de carteira, isso é importante. Ele tem que ser muito mais facilitado para poder gerar um emprego, ter menor custo, porque hoje o custo burocrático da geração de emprego é fenomenal. Mas a característica do trabalho em suas novas fórmulas, ela está crescendo abruptamente. Veja a terceirização, que antes você não podia terceirizar a atividade meio, a atividade fim, só podia terceirizar a atividade meio, não conseguiram explicar o que é isso, mas é que eles queriam conter a terceirização. Hoje está livre. E o que está acontecendo? Está tendo uma composição entre grandes empresas e os pequenininhos, né, de uma terceirização tecnológica, por exemplo. Ele pega uma pessoa que é empregada da empresa e que tem talento, ele fala, monta um negócio e vai desenvolver coisas que eu vou comprar de você. Ou seja, este processo está acontecendo nas grandes empresas, porque as grandes empresas elas têm uma burocracia que acaba amarrando a criatividade. Então, solta a criatividade no pequeno, porque ele vai desenvolver coisas que você nem imaginava que podia acontecer. Quer dizer, a Denise falava há pouco do custo Brasil, né? Essa burocracia excessiva, dificuldade para se abrir o negócio, esses fatores negativos, eles atrapalham menos a micro e pequena empresa do que as outras, é isso? Olha, ou ainda é preciso desembaraçar muita coisa? Se atrapalha, ela vai para a informalidade. Se beneficia, ela vem para a formalidade. Portanto, é fundamental nós ficarmos de olho naquele aspecto que eu já disse. Não é que a lei seja fora, que ela seja fora da lei. A lei é fora dela, ou seja, nós não fizemos uma coisa mais simplificada. E o que gera isso? É o corporativismo público e privado. Você tem corporativismo privado também que está amarrado em taxa, em cobrança, em sistemas. Todo mundo quer dar uma beliscada numa contribuição compulsória para poder sustentar o seu negócio. Veja aí as regras de trânsito, veja aí os DETRANs, né? O DETRAN era uma coisa, até nós desenvolvemos na época, desenvolvemos um sistema com nota fiscal eletrônica para acabar com esse negócio de você ir fazer a vistoria do carro, faz tudo eletronicamente.
Você pensa que saiu? Não saiu porque isso daí tem muita taxa. Hoje um carro usado para você vender, só de custo é uns R$1.200 a R$1.300, que é despachante, que é um monte de cartório, né? O carimbo do cartório. Se nós não rompermos com isso, nós não vamos levar o país ao objetivo maior. Você esteve no governo cuidando de um ministério que lidava com essa área. Onde é que a coisa emperra? O que é preciso remover? Olha, você sabe que a experiência que nós vivemos no Ministério da Micro e Pequena Empresa, que nós avançamos muito, inclusive no aspecto da abertura de empresas, e na legislação que criou uma espécie de marquise para proteger a pequena empresa do entulho burocrático. Por exemplo, hoje está dentro da legislação que, se fizerem uma lei, norma ou regulamento que não dê o tratamento diferencial à micro e pequena empresa, aquela lei, norma ou regulamento não vale para a micro e pequena empresa. Isso está fazendo a turma ficar esperta na desburocratização. Uma outra coisa que nós fizemos foi aquele negócio da coleta digital, né? O TSE gastando 2,5 bilhões para fazer a coleta, o arquivo digital das pessoas. E o governo querendo fazer outro. Vamos fazer. Até eu falei, olha, o dedo do cidadão é um só para estar enfiando em tanto buraco. Por que nós não temos um sistema único? E foi assim que nós fizemos um acordo com o TSE, e hoje essa coleta digital já vai servir para o primeiro arquivo nacional de digitais para termos um documento único. Primeiro arquivo. De identificação, unívoca e inequívoca, que é exatamente é você, porque com isso já elimina muita burocracia. Isso está em pleno andamento, nós conseguimos fazer. Porque é difícil provar que a gente é a gente, né? Até que está vivo. Outro dia eu tive que ir no banco para provar que eu estou vivo, porque eles tinham me cortado a aposentadoria. Exatamente. Agora, Fife, você encaminhou um documento aos candidatos, né, apresentando as reivindicações da área. Quais foram as mais importantes? Quais são as mais importantes? O que não pode acontecer e o que precisa acontecer? Vamos focar, tem muita coisa que nós colocamos que são importantes, mas vamos focar em uma: o crédito. Se há burocracia para se tomar um dinheiro, ela está exatamente no sistema financeiro ainda nosso. Ainda está nisso. Porque, primeiro, ele é oligopolizado. Nós temos aí 5 bancos, 2 públicos e 3 privados. Segundo, não tem concorrência. Terceiro, o Banco Central normatiza tudo, né? E aí as regras para você abrir uma conta ou para você tomar um empréstimo são tão absurdas que 84% do universo de micro e pequenas empresas, que é essa que carrega o Brasil nas costas de emprego e renda, não tem acesso ao crédito. E quando tem acesso ao crédito, ele é jogado no cheque especial a 360% de juro ao ano, a agiotagem oficializada. Portanto, o que nós apregoamos e que já aprovamos 2 vezes no Congresso por unanimidade e o Banco Central vetou, é a empresa simplificada de crédito. O que é isso? É o cidadão, na sua cidade, poder emprestar o seu dinheiro para atividade econômica, para um CNPJ local. Do Zezinho da padaria, da Dona Maria, que é doceira. Aí alguém vai falar, mas isso você está prestigiando o agiota? Não, eu estou combatendo o agiota. O agiota é o sistema oficial, são os 360% de juro ao ano. Então, a empresa simplificada de crédito é o cidadão aplicar o seu dinheiro, não é o dinheiro de terceiro, ele não pode captar, é usar o seu dinheiro para aplicar na sua cidade, na atividade econômica. Ela tem que ser uma empresa de âmbito municipal. Esse processo é revolucionário? Ele é revolucionário, porque ele vai criar desintermediação financeira. Porque hoje, o que se obriga o cidadão que tem uma poupança, ele vai botar o dinheiro no banco, né? E o que o banco vai fazer? Vai distribuir esse dinheiro ou emprestar concentrado para alguns. Capta de todos e empresta para alguns. Aqui,
o dinheiro que é próprio, vai poder ele aplicar na atividade direta. Hoje ele está recebendo 6% ao ano, se ele for aplicar a 12, 18, já é a metade do que o banco aplica hoje. Então, eu crio a concorrência. Esse é um dos pontos centrais só da nossa proposta. Só para ficar claro aí, o obstáculo aí. Porque aqui entre nós, por que o Banco Central veta? Porque é o seguinte, é mais fácil você controlar 5 do que 5 mil. Né? Nos Estados Unidos são 5 ou 6 mil bancos. Os Estados Unidos eles têm uma cultura local, do desenvolvimento local. Os Estados Unidos não gostam desse negócio de unificação nacional. Ele é um país que vive a partir, desde a sua fundação, é o princípio da economia local. Você tem bancos locais que captam e emprestam na localidade. Aqui nós tínhamos as nossas casas bancárias todas. Exatamente. Funcionava assim. Na minha infância, adolescência, eu tinha em Taquaritinga muitos bancos e cooperativas. Sim, que garantiam o crédito. Por que isso aí acabou? Porque você criou uma concentração tal, porque hoje o sistema financeiro ele está para sustentar o Estado e não a nação. Ele capta para emprestar para o Estado. E hoje nós temos essa dívida monumental, né, que criou o rentismo. E o que é o rentismo? São as pessoas ganhando dinheiro com dinheiro e não pessoas ganhando dinheiro com trabalho. É a agiotagem chique, né? Sim, essa aí é mais sustentada pelo Estado. Agora, essa mudança é profunda, que você propôs alguma coisa nessa área, nesse documento? Já aprovada duas vezes. Já aprovada duas vezes e vetada. E nós vamos para a terceira etapa, que já está no Congresso. Perfeito. E as outras propostas que você... Primeiro é crédito, você falou do primeiro problema, crédito. E depois? Aí você tem o sistema tributário. Nós temos o Simples. Eu não precisaria do Simples, nós não precisaríamos do Simples, se o restante não fosse complicado. Então, é tão complicado que nós temos que ter um Simples. Por que nós não fazemos um grande Simples? E o que é o Simples? O Simples não é isenção fiscal, não. Aliás, a pequena empresa hoje paga mais imposto que muita grande empresa aí, que aparentemente ela está taxada, mas ela tem tantos benefícios que acaba matando aquele imposto que ela deveria pagar. O pequeno não, ele pinga todo mês na boca do caixa. Só que concentraram 8 tributos num só recolhimento, para a União, para os estados e para os municípios. Então, a pequena empresa, no fim do mês, faz o cálculo, recolhe pelo faturamento um X%. Imediatamente, ele é redividido, o que é da União, o que é do Estado e o que é do município. Já vai creditado de forma direta. Isso você tem a simplificação da cobrança, a simplificação da própria fiscalização. Então, o Simples funciona. Muito bem. Por que não levarmos a filosofia? Não é para mexer no Simples, isso basta. É levar a cultura do Simples para o resto. Para o resto. Tá? Tá. Então, hoje começam a falar, vamos fazer o IVA, né? Que tem aí as propostas que estão discutindo. Depois, mais tarde, nós vamos ter os economistas de ambos, né? Porque agora só são 2, né? Para discutir o tal do IVA. Mas, do jeito que eles estão discutindo, eu lembro do Roberto Campos. O Roberto Campos dizia que o IVA é o aperfeiçoamento do obsoleto, né? Quer dizer, hoje você taxar o produto, né, nas suas várias fases, nesse mundo de velocidade digital, é arcaico, né? Então, nós temos que hoje pensar em outras formas de taxação. Qual seria? Mais eficazes. Quais seriam? Uma é essa que estão discutindo, que não é a CPMF, né? Pelo amor de Deus, porque a CPMF foi um desvio de uma ideia que era para ser o imposto único e se transformou do 59º imposto da nossa constelação, a título de financiar a saúde pública, e o dinheiro não foi para a saúde coisa nenhuma, acabou sendo misturado lá no caixa, enfim, ferraram a ideia. Mas a transação financeira, ela precisa ser muito bem estudada, porque é a única com essas novas moedas, porque nós estamos falando hoje de moeda de plástico. Hoje você faz as transações todas por um celular. Hoje você tem a Bitcoin,
que vem aí. Então, como é que nós vamos olhar esta sociedade neste mundo das grandes transações para ter um sistema eficaz, moderno, de baixo custo e de baixa carga para que soltar a sociedade para se desenvolver? Esse é o desafio, mas eu acho que ainda estamos discutindo coisas antigas. Perfeito. E que outros aspectos do teu documento você quer destacar? Eu quero, dentro do simples, você simplificar o simples, mais ainda, que é exatamente dar um padrão igual em todo o Brasil, porque hoje no simples o limite é 4.800.000, mas para efeito do ICMS é 3.600.000. Então, a empresa fica dividida entre o simples e o complicado do ICMS, quando, na verdade, nós devíamos ter um padrão único em termos da taxação do simples e do limite do simples. Esse é o ponto principal que nós estamos defendendo. Agora, você teve uma experiência muito rica no governo, você tem experiência política boa, você como empresário também tem uma vastíssima experiência e entende de economia de modo geral. Por que os candidatos, por exemplo, à presidência, não ouvem quem entende da área? Você foi chamado, por exemplo, para discutir com os candidatos o teu setor? Ou esse documento é fruto de iniciativa própria? Você mandou... É iniciativa própria. Ninguém chama. Por que os candidatos não chamam quem entende? Que eu faria isso. Mas é que eu acho... Imagino que você tenha feito quando o candidato... Por que não chama? Mas eu acho que... Em todos os setores. Eu acho que nenhum candidato está discutindo proposta. Desde o primeiro turno. Mas eu me refiro até a eleições passadas. Mas não tinha discussão de proposta de jeito nenhum. É aquele negócio de mais do mesmo, mais do mesmo. O que eu vou fazer? Saúde e educação, saúde e educação. Aí tem o candidato à presidência que todo mundo esperava alguma coisa. No primeiro dia ele vai e mostra que ele vai fazer aquela restaurante de R$1, né, para o Brasil inteiro. Gente, para um pouco. Vamos pensar em coisas bem objetivas para melhorar a vida do cidadão. Tá? Mas eu tenho notado que isso há um vácuo enorme. Eu espero que quem seja eleito já saiba o que fazer desde o primeiro dia, porque as reformas estruturais que o Brasil precisa, se ele não fizer no primeiro ano de governo, ele não vai fazer. Quais são as prioritárias, Afif? Primeiro, a Previdência. A Previdência é um problema muito sério, porque é uma questão de uma mudança estrutural dentro da sociedade. A gente vive muito mais, né? Vive muito mais, e vive com qualidade. Quero prestar homenagem ao meu amigo Newton Travesso, esse garoto, né? Mas... cada vez mais jovem, né? 80 e tantos anos trabalhando ativo, e hoje você começa a olhar um grande número. Então, você tem uma mudança estrutural na sociedade que tem que ser revisto. O segundo ponto é que, no Brasil, nós abolimos a monarquia, mas a corte ficou. Então, você tem privilégios de corte, né, que não chega nem de perto comparado com o que tem a sociedade, né? Isso tem que ser equiparado, né? E o equiparado é que seja igual a todos. Só que você não pode fazer isso de uma hora para outra. Você tem que dar um tempo, você tem que dar uma perspectiva para que o próprio mundo olhe e fale: o Brasil está sendo responsável. Ele está enfrentando a dificuldade, mas está fazendo um programa que permita, né, num prazo de 10, 15, 20 anos, fazer a reversão desta injustiça e ter um equilíbrio de caixa. Na hora que o investidor lá de fora olha que você está mexendo, ele fala: está no caminho certo, eu vou apostar no Brasil. Investidor não é esse da Bolsa de Valores de hoje, porque isso é uma jogatina do cão. Eles sempre ganham, né? Sobe, desce, solta, dá notícia. Você viu o negócio do dólar? Foi a 4,20, 4,10, agora está 3,70. O cara falou isso, o dólar subiu. Isso é jogo. Eu estou falando do investidor de longo prazo. Estou falando daquele que sabe que essa é uma nação que precisa de infraestrutura para a agricultura,
para a mineração, porque nisso nós somos campeões, né? E que ele quer investir porque ele sabe que vai ter um retorno, mas ele não quer ficar à mercê dessa instabilidade política. Ele quer um horizonte, quer uma garantia de regras. E é isso que precisa ser dado. E ele não acredita que os contratos serão cumpridos ainda, não tem motivo. Nós temos que dar esta garantia em termos de ter uma nação com regras estáveis. Então, eu digo para você, um conselho que eu poderia dar. Um governo que vem com transfusão de votos forte da URSS, tá? Ele tem 1 ano de prazo de validade para fazer... É no primeiro ano que tem que fazer 25-0 no placar, nesse primeiro ano. E terminar o jogo com 27-15. Porque dali para frente, depois do segundo ano, ele vai fazer mais 2 golzinhos só, mas vai tomar muito gol contra, porque tem muita reação corporativa. Mas isso que foi feito já é o suficiente. Então, eu falei primeiro, a Previdência. A segunda grande reforma é a reforma fiscal, ou seja, a reforma do sistema federativo. O sistema federativo no Brasil ele é centralizado. E nós temos que ter descentralização. Tudo que o município puder fazer menos melhor. Brasília. Tudo menos que o município puder fazer melhor, que o Estado e a União não façam. Tudo que o Estado puder fazer melhor, que nem o município e nem a União o façam. Tudo que a União puder fazer melhor, que nem o Estado e nem o município o façam. E tudo que o cidadão e a sociedade organizada fizerem melhor, que nenhum dos 3 faça e, por favor, não atrapalhe quem faça. Que é exatamente o papel. Então, esse é o conceito da reforma fiscal. Aí, aplicado a ela, vem a tributária. Como é que nós vamos recolher tributo para sustentar as funções de União? A carga tributária é exagerada no Brasil? Claro que é. Ela está totalmente... Vê o que o Trump fez lá nos Estados Unidos. Para poder voltar a ter imposto, ele mandou baixar a carga tributária. Isso daí vai influir no mundo. Se nós também não formos para um sistema inteligente e ficar mantendo toda esta maçaroca burocrática de um Estado obeso, né? Porque o povo quer um Estado forte, ele não quer um Estado obeso, né? Que não tenha agilidade como não tem. Então, essa é a reforma. E a principal reforma de todas... O Estado americano é forte e não é obeso. Não, não é, porque ele é descentralizado, ele funciona através dos estados, das comunidades. E aí vem a grande reforma que eu prego há muito tempo, que é a reforma do sistema político eleitoral. Voto distrital, para ter uma representação vinculada à base, à sociedade, que tem que dar satisfação ao eleitor sob pena do recall. O que é o recall? Ele pode ser... Voto distrital puro. Eu gosto do puro, né? Agora, talvez, para negociar, nós temos que ir para o misto, mas a minha tese é o voto distrital puro. Em que país se aplica de maneira mais exemplar? Na Inglaterra? A Inglaterra, você tem um sistema... Tanto é que o Churchill, né? Winston Churchill, ele teve que ir lá conversar com as velhinhas eleitoras do condado lá do distrito para poder ser indicado representante da sociedade, o Churchill. E perdeu a eleição depois da guerra. Sim, porque... Não, então, mas ele reagiu com a grandeza que os políticos do Brasil não têm. Ele, de modo geral, porque ele disse, não, os ingleses eles me achavam bom para a guerra. E para a paz, eles preferiram outro. Depois ele voltou. Não, mas a história é a seguinte, que a gente sempre conta, né? Quando você elimina uma função, ou de um polo que está brigando, um cai, o outro cai também. Né? Então, foi o caso o dia que o Churchill matou Hitler, os ingleses mataram o Churchill. Não precisa mais, você já cumpriu a missão. Pô. Tá. Outros pontos da reforma política. Voto distrital? Você tem que trabalhar muito firme no conceito do voto distrital, para que ele possa, então, representar o aspecto territorial. O Brasil, de cima para baixo, não deu certo. Nós vamos ter que construir um novo país de baixo para cima, a partir da realidade.
Isso tem a ver muito com a micro e pequena empresa, porque você vai encontrar médias e grandes empresas, e olha, não sou contra a média e grande empresa, não, até porque o sonho do pequeno é ser médio e grande. Ninguém quer ficar pequeno, quer crescer, nós temos que incentivar. Então, por quê? Se você for contar médias e grandes empresas, se 300, 400 municípios tiverem médias e grandes empresas, é muito. O restante dos 5.000 municípios, todos são compostos de micro e pequenas empresas. Portanto, a política voltada a eles tem que ser territorial, tem que ter a visão territorial, a visão da importância. Nós estamos desenvolvendo no SEBRAE um projeto chamado LEADER, que é exatamente para organizar a sociedade local nas suas reivindicações. Porque tem um princípio que não existe governo ruim para povo organizado. É mais fácil você organizar a população a partir do seu território, porque a soma da organização dos territórios forma uma grande organização nacional. Organização nacional, de cima para baixo, só vai beneficiar quem vive em torno da corte. Agora, Guilherme, você expõe essas mudanças, a necessidade dessas mudanças, e fica evidente, mais uma vez, que elas são necessárias. Ou se faz a reforma, ou se faz a reforma. Não temos uma opção. Por que elas são consideradas, entre aspas, aí, pelos políticos, impopulares? Elas são? Não. É que quem tem o privilégio está organizado. E quem paga pelo privilégio não está. Então, o que acontece? E está concentrado lá. Você vai fazer uma coisa que é de benefício da população, mas vai acabar enfrentando corporações, públicas ou privadas. Elas têm capacidade de mobilização e acabam mobilizando a massa através do seu interesse. E já que agora as fake news estão em moda, né? Você tem muita fake news jogada exatamente para poder enganar o povo, né? Que está pagando pelo privilégio, né? Está pagando pelo privilégio e não sabe, e pensa que vai ser prejudicado, porque o discurso leva a isso. Então, nós temos que romper a barreira e talvez as redes sociais nos ajudem muito nesta batalha. As fake news são as mentiras de sempre, chegando com mais velocidade, né? Não é uma novidade que nós temos aí. A novidade é então, eu acho que trânsito veloz. Vai ficar mais difícil, Augusto, a manipulação. Né? A manipulação vai ficar mais difícil. Aliás, nós temos tanta coisa a aprender nesta eleição. É impressionante a revolução. Cita algumas lições aí. Primeiro é o problema da quebra do conceito do monopólio da força da televisão no processo eleitoral. Então, isso, eu fui lá, eu dizia, porque eu sou voto vencido dentro da minha estrutura política, eu falo, gente, não vai ser por aí. Não, nós temos que concentrar num candidato de centro, porque nós vamos fazer uma grande aliança para ter quase 50% do tempo de televisão, porque é o tempo de televisão que resolve o problema. Raciocínio antigo. Aí eu falava, gente, o candidato que for beneficiado com esse tempo de televisão vai ter que gastar 90% do tempo explicando a aliança que ele fez para poder ter o tempo. Porque, então isso daí foi tão óbvio, que era a mesma coisa que jogar a batalha naval só com couraçado. Você não tem um porta-avião, sabe? Porque você tomou tiro direto. Você vê o que aconteceu com tal centro que acabou criando a polarização na qual nós estamos mergulhados agora, porque não tivemos opção. E é verdade, o candidato com maior tempo, o Alckmin, passou boa parte desse tempo se explicando. Exatamente. Então, se você tivesse jogado mais opções e não ficar concentrado, mas a turma tinha, os marqueteiros todos, não, temos televisão imbatível. Isso está liquidado, está todo mundo querendo explicar o inexplicável. E a velocidade com que isso aconteceu. Quer dizer, a força das redes sociais
era ignorada pela maioria dos candidatos. Sim. E hoje... Ou por quase todos. Pelos marqueteiros, né? Pelos marqueteiros. Até porque eles perderam muito em termos de mercado e custo, porque eram caríssimos, né? E isso foi bom? Sim, com certeza foi bom. Por quê? Porque nós vamos para um processo de mudança. Se você me perguntar o que vai acontecer, eu não sei, mas é bom. Você está otimista? Estou. Guilherme, eu estava me preparando para conversar com um especialista e eu tive atenção, chamada para as micro e pequenas empresas rurais. Qual é o peso delas? Por que está acontecendo? Por que ocorre esse crescimento e qual é a tendência observada aí nesse setor, dentro de um setor, né? Se você almoça e janta todo dia, está lá o micro e pequenos segmentos. Vem desses pequenos Absolutamente, produtores? sim. E veja, porque a nossa Ele não vem do grande agronegócio? A agroindústria, ela trabalha em produção em massa. E a pequena empresa é a produção das massas. Muita gente produzindo. E é esse pequeno proprietário rural, que hoje, inclusive, na Europa, por exemplo, toda a qualidade gourmet, né, dos queijos produzidos são de pequeníssimas propriedades, né, que é exatamente aquele que hoje faz da qualidade a sua arma de produção. É impressionante o que está acontecendo nesse interior. Era um fenômeno recente, esse ou não? Não é não. É que a turma esquece. Eu dou o exemplo da minha cidade, Breno. Agora você tem lá muita laranja. gente... Taquaritinga era laranja. Isso, e agora tem muita gente, pequenas empresas, micro, fazendo comida, vendendo e tem que massas. Hoje a comida você tem uma revolução, por exemplo, do orgânico. Isso. Né? Então, isso exige, não massa. Isso daqui é uma produção artesanal. O que nós estamos produzindo de queijos de qualidade é impressionante. Tá? Estão ganhando prêmios hoje na Europa de pequenos produtores locais de indústria, microindústria de transformação. Inclusive, nós tínhamos aqui uma legislação que nós acabamos de derrubar agora, né, que o queijo se discutia se ele é municipal, estadual ou federal. Né? Muito bem. Aí veio aquela Studbar, aquela grande chefe de cozinha, que foi trabalhar no Roberta. Foi trabalhar no Rock in Rio. Isso. E trouxe queijos artesanais lá de Pernambuco. Veio a vigilância sanitária e confiscou todos os queijos, porque ele só tinha licença municipal, não podia vender no nacional. E aí você vai verificar, eu tenho fazendinha lá em Serra Negra, e vizinha tem uma cidade que é Amparo, né? Que hoje está proliferando muito esse tipo de atividade. Né? E aí tem um produtor de queijo que ganhou medalha de ouro na Espanha. E ele tem que vender o queijo dele Entregar a medalha ou foi embargada pelo governo? Não, embargada é a produção, porque ele não pode vender fora de Amparo, né? Ele é um troço... E eu falei, como é que você vende? Nós vamos ajeitando. Inclusive, o Alex Atala só usa os queijos produzidos lá, né? Então, tal a qualidade do queijo. Você vai para Minas, é impressionante o que está acontecendo, só que esse é o debaixo do pano, é aquele negócio do Brasil real reagindo das pessoas, só que isso pela É o subterrâneo saudável. Saudável que está acontecendo. Portanto, gente, na hora que você libera todas essas forças, né, cria uma simplificação de legislação, principalmente essa do sistema da vigilância sanitária, que é um horror em termos de burocracias, em termos de exigências. Nossa Senhora, esse país tem um motor extraordinário. É para simplificar. A receita Sim. é simplificar. A ordem o Brasil precisa de um grande simples. Bom, houve uma mudança, a meu ver, muito profunda na composição do Congresso. Eu não sei se os novos parlamentares, os que forem eleitos esse ano, eles vão atender aí as expectativas. Mas o fato é que o povo mostrou que queria mudar e mudou. Cerca de 40% dos parlamentares
estão exercendo o mandato pela primeira vez. Qual é a sua expectativa em relação ao Congresso, que tradicionalmente não muda nada, porque interessa manter a situação em que eles se elegeram? Eu não concordo com o meu amigo Ulisses Guimarães, que dizia o próximo vai ser pior. Né? Se o Congresso está ruim, você não vai ser próximo. pior. Olha, a minha experiência com o Congresso. Isso. Tudo que nós conseguimos nos últimos 5 anos, e que foram coisas grandes de modificação estruturais, nós aprovamos por unanimidade. Isso é um fato, que a bandeira do pequeno é uma bandeira unânime. Isso vai do PSOL ao PSL hoje. Né? Ninguém se opõe. Não. Pelo contrário, a oposição nossa está na Fazenda, está na Receita Federal, né? Que quer ter todos os controles, está na burocracia do Executivo. O Judiciário, o Legislativo tem sido excepcional. Inclusive agora, hoje é segunda, quarta-feira nós estaremos no Supremo, com várias entidades, porque nós ajuizamos uma ação direta de inconstitucionalidade da substituição tributária, que fez o pequeno pagar mais imposto que os grandes. Isso está durando 10 anos, as receitas não querem mexer e nós fomos então ao Judiciário com apoio do Congresso para derrubar isso. Qual é a sua expectativa para essa votação? É absolutamente inconstitucional o que foi feito. Foi um golpe dado em cima das empresas do Simples. E o pequeno paga mais? Paga. Pelo seguinte... Como assim? Você estabeleceu o Simples. O Simples é um recolhimento que você faz sobre faturamento e não sobre a cadeia de produção. Então, eu vou pegar, quanto você faturou é tanto, então vai ser tanto de impostos federais, tanto de imposto estadual, que é o ICMS, e tanto de imposto municipal. Eu abranjo 8 tributos num só recolhimento. O valor que vai ser pago é sobre faturamento e não sobre a transação. O que fez, então, o Confaz? Vamos aplicar a substituição tributária para tudo. Para tudo. Porque antes a substituição tributária era para as cadeias homogêneas. Pneu, gasolina, porque você sabe quanto vai custar na ponta, você tem poucos distribuidores, então é mais fácil você taxar aqui na fonte e liberar de recolhimento a ponta, porque é homogêneo, né? O que eles fizeram? Vamos aplicar esse mesmo princípio para tudo. Resultado. Mas ali a cadeia não é homogênea, tem um monte de variações no meio da cadeia. A gente arbitra. E o que aconteceu? As margens arbitradas se tornaram margens arbitrárias, fazendo com que este cálculo em cima do pequeno seja muitas vezes o dobro daquilo que o grande recebe. E o pior, que quando ele recolheu o Simples, ele tem que recolher também a substituição por antecipação. Então, taxou muito mais fortemente o pequeno. E aí que nós vamos para a justiça para derrubar isso. Tomara que caia essa barreira aí também, mais uma, né? Se Deus quiser. É importante a existência de um Ministério da Micro e Pequena Empresa? Olha, tem que estar ligado à Presidência da República. Se não é ministério, é uma secretaria especial. Ligada ao presidente. Ela não pode ficar na intermediação. Se ela ficar, por exemplo, como está hoje no MIDIC, jogada no porão. E o MIDIC jogado no porão da Fazenda, porque quem manda hoje é a Fazenda, tá certo? É o que centraliza, por causa da falta de caixa, é tudo centralizado lá. Então, e o MIDIC, ele trabalha muito mais em função das políticas das grandes empresas, principalmente da indústria, né? Com as suas razões, mas ignora totalmente a estrutura dos pequenos. Ela é jogada lá. Ela, perto da Presidência da República, ela tem uma questão de força política para ser determinada. Eu defendo esta tese. Aliás, essa tese está no teu documento ou não? Não. Esta tese não, exatamente porque
ela depende de mudança de estrutura de governo, cada um vai fazer. Eu estou falando a consequência de uma política, o que eu preciso. Agora, para fazer, você precisa ter alguém com força política e desejo político de fazer. Quer dizer, como você disse, é para ser feito aí no primeiro ano, e você também, lembrando a frase do Dr. Ulisses Guimarães, também acredita que esse Congresso será mais receptivo a Eu acredito mudanças, que sim. sobretudo em se tratando dessa área. Né? Eu não acho que haverá um retrocesso no Congresso nessa área. Eu temo sempre das estruturas de formulação de política econômica. Porque no Brasil, nós não temos política econômica de desenvolvimento. Nós temos política fiscal e monetária. Pode ver, os últimos 20 anos é política fiscal e política monetária. E a taxinha de juros sempre lá em cima, para prestigiar o rentista em detrimento de quem produz e trabalha. Portanto, nós temos que ter uma cultura voltada ao desenvolvimento e que olhe o Brasil real, e não o Brasil das bolsas ou do mercado financeiro. Mercado. Guilherme, nós estamos nos minutos finais aqui, 3 minutos, você vai ter, vou ser mais generoso que em debates entre candidatos à presidência. Você tem 3 minutos para dizer o que não foi dito aqui nesta conversa, em que eu aprendi muito. Olha, Augusto, eu acredito que, como eu disse, nós estamos vivendo um momento muito importante. É um momento que a gente tem uma expectativa de grandes transformações. O que está acontecendo, independente do resultado, já trouxe lições extraordinárias, principalmente ao meio político, né? Sob a forma antiga de pensar, a velha política. A velha política foi marcada a ferro, com um desejo popular extraordinário. Vem com força do povo, ninguém pode arguir que isto não é democracia. Né? Agora, nós temos que olhar o day after, o depois. Né? O que vai acontecer? Será que nós vamos conseguir, e eu espero que sim, transformar em ações aquilo que o povo desejou de mudança? Veja que, neste momento, nós estamos vivendo 2013. 2013, eu acredito que tenha sido o melhor momento da manifestação popular. Foi espontâneo, não tinha manipulação política. Pelo contrário, os políticos que tentaram entrar tomaram pancada. Né? E qual foi o denominador? Porque lá parecia muito difuso. Lá parecia que você estava falando de passagem de ônibus. Não, era contra tudo. E aí, qual foi o denominador comum? Vocês não nos representam. Ali aconteceu o divórcio entre nação e Estado. O Estado que está lá não é representativo de nação. E você tem uma nação que pede passagem. Pede passagem ao Estado. Sai da frente. Nós queremos um Estado que se volte para as nossas necessidades básicas e que permita ao cidadão poder evoluir, que tenha uma política social forte. E o que é política social? Política social que não gera emprego e renda não é política social. Portanto, é a política de desenvolvimento econômico. Portanto, 2013 foi o grande alicerce. O resto depois foi o impeachment, aí tinha manipulação política, mas veio a eleição, e aquele movimento está intacto naquilo que ele falou. O resultado você vê nas urnas. E esse resultado agora cabe a nós, como sociedade, balizarmos para que nós possamos fazer a grande transformação. Ainda fiquei com 26 segundos, mas... Termina aqui a entrevista com o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Augusto.